Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7. Esperança indestrutível. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando. Que privilégio, que prazer o Senhor nos dá de te adorarmos, de sentirmos a tua presença conosco. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Cumpre a promessa que Jesus fez, que nos batizaria com Espírito Santo e com fogo. Dá-nos a tua mente, querido Jesus, para entendermos a tua palavra. Responde às orações do teu povo. Abençoa-nos no estudo da tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Esperança indestrutível. Que esperança é esta que não pode ser destruída? É a esperança de que o nosso Pai está sempre perto de nós para nos ajudar, nos socorrer e planejando o que é melhor para nós. O verso áureo diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. A esperança não nos deixa decepcionados. Deus não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, que promessa preciosa! Quando se está na igreja, cercado de pessoas sorridentes, é fácil falar e cantar sobre esperança, mas quando nos encontramos dentro do crisol, ter esperança nem sempre parece tão fácil. À medida que as circunstâncias nos pressionam, começamos a questionar tudo, principalmente a sabedoria de Deus. Nem sempre entendemos a Deus, e muitas vezes Ele parece fazer coisas imprevisíveis. Contudo, isso não significa que Ele esteja contra nós, mas que simplesmente não temos a compreensão de todo o cenário. Não estamos enxergando o cenário todo como Deus enxerga. Por isso, queridos, não poderemos fundamentar a nossa esperança naquilo que estamos vendo, ou seja, na curta visão, na pequena visão que temos, porque não conhecemos o quadro inteiro. Deus conhece todo o cenário. Deus conhece o fim desde o princípio e Ele nos conduz com segurança para o céu. Nós temos que confiar neste Deus de amor, neste Deus que derrama a esperança em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Nossa compreensão do caráter de Deus nos ajuda a manter a esperança em meio ao crisol. Quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, a confiança nesse Deus que é amor, que é um Pai que cuida de nós, nos ajuda a manter a esperança firme e segura, que Ele não nos deixará. Não te deixarei, não te desampararei. Essa é a promessa do nosso Pai Celestial. Aleluia! Na parte de domingo, o quadro mais amplo. Quando estamos sofrendo, é muito fácil presumir que o que nos acontece seja a única coisa que importa. Mas há um cenário um pouco maior do que apenas eu. Eu não sou o centro de todas as atenções. Existe um cenário muito maior que envolve o mundo inteiro. Existe um cenário que mostra o conflito cósmico entre o bem e o mal, como está em Apocalipse 12, verso 7. Aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 7, fala do conflito cósmico, que começou lá no céu. Aqui nós lemos: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Portanto, queridos, este é o grande cenário. O conflito entre o bem e o mal começou lá no céu, e Satanás foi expulso do céu para a terra. E o conflito entre o bem e o mal foi transferido para o planeta Terra. É aqui que Deus está mostrando
que Ele é amor, que Ele é bondade, que Ele deu seu Filho para morrer por nós. O caráter de Deus está sendo revelado aqui neste planeta Terra, através da família humana, através do Filho de Deus que se tornou humano. Deus revelou o seu caráter de amor, de misericórdia e de bondade. Em Romanos capítulo 8 e o verso 22, Romanos capítulo 8 e o verso 22, aqui nós lemos também: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É toda a natureza que sofre, é toda a humanidade que sofre, todos os animais sofrem, tudo é sofrimento neste planeta Terra, porque aqui se tornou um campo de batalha entre Cristo e Satanás. E queridos, nós somos de Jesus, por isso somos perseguidos, por isso somos odiados. Jesus disse: perseguiram a mim, perseguirão a vós, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, queridos, Deus abre a nossa mente, abre a nossa visão para enxergarmos o todo. Em Abacuque capítulo 1, abra sua Bíblia, em Abacuque capítulo 1. Abacuque é um profeta que fez muitas perguntas para Deus. Ele não entendia este cenário de sofrimento. Parece que Deus tinha abandonado o seu povo. Então você lê aqui em Abacuque capítulo 1, verso 1 até o verso 4. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. E agora o verso 13, aqui nós lemos: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, impiamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Você também já não se perguntou, como o profeta Abacuque, por que o ímpio prospera? Por que o justo sofre? O Senhor está vendo tudo o que está acontecendo. Por que estas coisas são assim? Talvez você esperava que Deus dissesse algo como: isso é mesmo terrível, Abacuque, vou ajudá-lo agora mesmo. Mas a resposta de Deus não foi essa. Deus respondeu o oposto. Ele disse para Abacuque que a situação iria piorar mais ainda. Lemos agora Abacuque capítulo 1 e o verso 5 até o verso 11. Aqui diz: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, os seus rostos buscarão o oriente, eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passará como um vento, e pisará e se fará culpada, atribuindo este poder ao seu Deus. Queridos, Deus respondeu para Abacuque o contrário do que ele queria ouvir. Deus disse que as coisas iriam piorar, que Babilônia viria e assolaria a terra e perseguiria o povo de Deus. Queridos, Israel seria levado como cativos pelos assírios, mas Deus prometeu que o pior ainda estava por vir. Os babilônios levariam o povo de Judá também como cativo. Abacuque clamou novamente nos versos 12 a 17. Veja agora o verso 12 a 17. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo,
Nós não morremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol, apanha-os com a sua rede e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Queridos, Abacuque não recebeu a resposta que ele queria de Deus. Deus mostrou que as coisas iriam piorar, mas Deus deu esperança de que as coisas iriam mudar no futuro. Deus deu esperança para o profeta Abacuque. E o profeta Abacuque pôde cantar um louvor a Deus. Nós lemos aqui em Abacuque capítulo 3, aqui diz, verso 3, Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o verso 4 é um dos versos mais lindos que eu conheço. E o seu resplendor, ou seja, a sua glória, era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Aqui nós temos uma profecia messiânica. Aqui esse verso 4 de Abacuque, capítulo 3, está falando dos sinais nas mãos de Jesus Cristo. O resplendor, a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Queridos, o último capítulo de Abacuque traz esperança e uma confiança inabalável. E eu quero deixar com você esta confiança quando Deus nos ajuda a enxergar o quadro mais amplo, o cenário completo entre o bem e o mal, mas Jesus Cristo saindo vitorioso. Por isso Abacuque termina dizendo no capítulo 3 e o verso 17, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Veja a confiança inabalável deste profeta, que buscou respostas de Deus. Não as recebeu da forma como queria, mas Deus o ajudou a entender o cenário mais amplo, que Jesus Cristo sairá vitorioso. E ele diz aqui, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e ainda que nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que Deus dê para você esta confiança inabalável do profeta Abacuque. Ainda que tudo de ruim aconteça, ainda que tudo esteja escuro, ainda que o sofrimento seja grande, ainda que tudo isto aconteça, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque nós sabemos que Jesus Cristo voltará e Ele arrebatará a sua igreja para o lar eterno, para viver eternamente na sua presença. Queridos, Deus está planejando o melhor e o mais lindo para você e para mim. Confie nele, ainda que não entendamos as razões e os porquês de todos os sofrimentos. Ainda assim mesmo, nossa confiança permanece inabalável. E Jó disse, ainda que o Senhor me mate, nele esperarei. É esta confiança que Deus quer que você tenha. Que Deus derrame sobre você este conforto, esta certeza, esta confiança. Aleluia. Na parte de segunda-feira, quem nosso Pai é? Nós podemos não entender tudo o que Deus é, mas, queridos,
O que nós precisamos entender é que Ele é o nosso Pai. E quando entendemos que Ele é o nosso Pai, e que Ele vai cuidar de você e de mim como filho e filha de Deus, então nós deveremos descansar nos braços dele. Oswaldo Chambers escreveu: você tem perguntado a Deus o que Ele fará? Ele nunca vai dizer. Deus não lhe diz o que Ele vai fazer. Ele lhe revela quem Ele é. Ele é o nosso Pai amado. Ele nos trata como filhos. O livro de Jó começa com uma grande tragédia pessoal na vida de Jó. Ele perdeu tudo, exceto a sua vida e a sua esposa. E ela sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Jó capítulo 2, verso 9. O que se seguiu foi uma discussão em que seus amigos tentavam descobrir por que tudo aquilo estava acontecendo com Jó. Enquanto isso, Deus permanecia em silêncio. Então, em Jó capítulo 38, Deus falou: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Deus fez a Jó cerca de 60 perguntas de cair o queixo. Abra sua Bíblia e examine Jó capítulo 38 e 39. Aqui você vai encontrar muitas perguntas que Deus fez para Jó, para mostrar que Jó não sabia nada, porque nós não sabemos nada. Deus é infinito, Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso. E vejam as perguntas que Deus fez para Jó. Jó capítulo 38, aqui lemos: depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, ou seja, prepara a tua mente como homem, e perguntar-te-ei e responde-me. Verso 4: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Queridos, Deus faz uma série de perguntas para Jó, que Jó fica mudo, sem nenhuma resposta. E o verso 19: onde está o caminho da morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Verso 21: de certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias? Ou entraste tu até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva? Você entende tudo isso? E o verso 25: quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente? O verso 28: a chuva porventura tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se escondem, e a superfície do abismo se coalha? Ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atílios do Órion? Ou reproduzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra? Deus fez uma série de perguntas para Jó que o deixou emudecido. Na realidade, queridos, assim como Jó, nós não sabemos quase nada. Deus não responde às questões dos amigos de Jó, mas pintou um quadro da sua grandeza, a grandeza divina, revelada nas surpreendentes obras da criação. Depois, Jó não precisou de respostas. A necessidade de explicações foi obscurecida pela magnificência divina. Instintivamente tentamos encontrar conforto buscando saber sobre tudo, e por isso ficamos desanimados quando não temos respostas. Mas às vezes Deus ressalta nossa ignorância para que possamos perceber que a esperança humana só encontra segurança em um ser muito maior,
E Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é o nosso Pai amado, que deu seu próprio Filho para morrer por nós. Não duvide do cuidado e do amor deste Pai Celestial, porque Ele já provou o seu amor, entregando Jesus por você e por mim. Quem o nosso Pai é? Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele é o Pai amável, bondoso e cuidadoso, que olha para você e que cuida de você como se você fosse o único para cuidar em todo este planeta Terra. Assim é que nós deveremos nos sentir, Deus cuidando de nós individualmente, pessoalmente. Aleluia! Na parte de terça-feira, a presença do nosso Pai. Em Isaías capítulo 41, eu convido você para abrir a sua Bíblia. Em Isaías 41, nós temos um capítulo maravilhoso que fortalece a nossa confiança no nosso Pai Celestial. Isaías capítulo 41. Aqui nós vamos ler a partir do verso 8. Aqui diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Olha a forma como Deus fala. Abraão, o meu amigo. E falando de Jacó, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que verso precioso, queridos, que infunde esperança e alegria no nosso coração, por termos um Pai que tanto nos ama e que está presente na hora da angústia. O verso 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. E agora o verso 14: não temas, ó bichinho de Jacó. Ou a outra tradução diz: ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O nosso Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de pedra. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Santo de Israel, diz aqui. E o finalzinho do verso 16 diz: mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. O Santo de Israel é o nosso Pai. Verso 17: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Deus dizendo palavras que confirmam o amor e o cuidado que Ele tem por nós. E o verso 18: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em montanhas. Queridos, este é o nosso Deus. Ele nos convida aqui no verso 21, apresente a sua demanda, diz o Senhor, traga as suas firmes razões, diz o rei de Jacó. Ele quer conversar com você, ele quer que você dialogue com ele. Queridos, uma das imagens mais poderosas neste capítulo 41 de Isaías está no verso 13. Este é um dos mais lindos versos, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Queridos, o Deus soberano do universo disse que o seu povo não precisava temer, pois era Ele quem o tomava pela mão direita. Uma coisa é imaginar Deus conduzindo os eventos da terra e do mundo todo, do universo todo. Outra coisa é saber que este Deus está perto de nós. Ele nos guia pegando pela mão. E quando o caminho é difícil demais, Ele não só nos toma pela mão, Ele nos carrega nos seus braços. Quando estamos ocupados, pode ser difícil lembrar que Deus está tão perto de nós. Mas quando nos lembramos de que Ele é Emanuel, Deus conosco,
Isso faz uma grande diferença. Quando Deus está conosco, também estão os propósitos de Deus conosco, suas promessas e seu poder transformador. Nos próximos dias, queridos, façam uma experiência. A cada momento possível, diariamente, tente se lembrar de que o Deus do universo, está perto o suficiente de você para segurar a sua mão e ajudá-lo a caminhar na direção ao céu. Queridos, você não está jornadeando sozinho, peregrinando sozinho por esta terra. Você tem Deus com você. Você tem os anjos de Deus com você. Você tem a presença do Espírito Santo vivendo em você. Deus tomou todas as providências para nos salvar, para nos santificar e para nos conduzir com segurança ao céu, à Nova Jerusalém. Aleluia por este Deus, a presença do nosso Pai, constante ao nosso lado. Deus seja louvado. Na parte de quarta-feira, os planos de nosso Pai para nós. É bom que você conheça os planos do Pai Celestial para você. Quando nós lemos Jeremias escreveu para pessoas que tinham perdido a esperança. Ali em Salmos 137, verso 1, nós lemos: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O povo de Deus estava cativo em Babilônia, mas Deus escreveu palavras de conforto através do profeta Jeremias. Abra sua Bíblia agora em Jeremias 29. Jeremias capítulo 29, vamos ler os versos 1 até o verso 10. Aqui nós lemos: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Eles foram transportados para a Babilônia. Jeremias permaneceu ali na terra de Judá. E ele escreveu para os líderes de Deus que estavam em Babilônia. O verso 2 diz: depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros de Jerusalém, pela mão de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo aqui que o cativeiro do seu povo, ao serem levados cativos para a Babilônia, estava nos planos de Deus. Porque o povo se apostatou, o povo se afastou de Deus. Por isso Deus permitiu o exílio, por isso Deus permitiu o cativeiro, para disciplinar, para corrigir o seu povo. Deus permite o mal para transformar o mal em bem. Queridos, Deus disse para o seu povo cativo em Babilônia: vocês não fiquem pensando que vocês vão voltar amanhã ou no mês que vem. Não, vocês vão ficar aí 70 anos. Eu planejei este cativeiro para que vocês aprendam a confiar em mim, para que vocês aprendam a adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso aqui, na carta que Jeremias escreveu, no capítulo 29 do seu livro, no verso 5, o conselho de Deus é: edifiquem casas e habitem estas casas, plantem jardins e comam o seu fruto. Está falando para o povo que estava cativo em Babilônia. Tome mulheres e gerem filhos e filhas, e tome mulheres para os seus filhos e deem suas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas e multipliquem-se ali e não se diminuam. Verso 7. Procurem a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E agora o verso 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar.
Deus falou que eles estariam ali no cativeiro por 70 anos, mas Deus deu a esperança. Eu vou libertá-los no final dos 70 anos e vou trazê-los de volta para a terra de Judá. A cidade de Jerusalém será novamente habitada. Vejam agora o verso 11, o conforto de Deus para com o seu povo cativo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Aleluia, porque os planos de Deus são os melhores para você, mesmo que sejam planos que nos tragam sofrimentos, como foi o caso do cativeiro de Judá ali em Babilônia. Mas Deus tem planos maravilhosos para o seu povo, pensamentos de paz, diz aqui, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Para este povo que não queria saber de Deus, para este povo que estava adorando Baal, adorando o sol, Deus deixou-os serem levados como cativos, mas Deus prometeu trazê-los de volta, e Deus está dizendo aqui, então me invocareis. Deus quer uma mudança no seu povo. Deus quer que você o busque de todo o coração. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Deus está prometendo ouvir as orações daqueles que confessam os seus pecados. Diz o verso 13, buscar-me-eis, e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. É com todo o nosso coração que temos que buscar a bênção do nosso Deus. E o verso 14, e serei achado de vós, diz o Senhor, ou seja, vocês vão me achar, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Deus deixa claro que eles foram feitos cativos porque Deus permitiu, Deus planejou que isso acontecesse. E eles passassem 70 anos em Babilônia. Mas Deus está dizendo, vocês vão se arrepender, vocês vão me buscar de todo o coração, e então vão orar, e eu vou ouvir vocês, e vou trazê-los de volta para este lugar. Nestes versos de Jeremias que nós lemos, destacam-se 3 aspectos. Primeiro, Deus disse ao seu povo que não devia perder a esperança, pois a sua situação não resultou do acaso, nem de um mal imprevisível. Deus disse claramente, eu deportei os exilados de Jerusalém para a Babilônia. Embora o mal parecia cercá-los, Deus nunca deixou de proteger Judá. O segundo aspecto, Deus disse ao seu povo que não devia perder a esperança, porque ele podia atuar mesmo em meio às dificuldades presentes. Por isso diz no verso 7, Jeremias 29, verso 7, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. E em terceiro lugar, Deus disse ao povo que não devia perder a esperança, pois ele poria fim ao exílio no tempo determinado. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Queridos, ao lermos esta carta que Jeremias escreveu no capítulo 29, nós deveríamos colocar aqui o nosso nome, porque nós também erramos, pecamos, desviamos-nos de Deus. Portanto, quando lemos esta carta, nós deveríamos colocar o nosso nome, como se Deus estivesse fazendo essas promessas para você e para mim, pessoalmente. Aplique estas promessas a si mesmo, nas suas lutas de cada dia. E sinta que Deus está planejando o melhor para você. Mesmo que você não entenda por que Deus permite tais coisas. Mesmo que você não entenda, confie neste Deus amoroso. Ele tem planos para nós. E o plano maior é conduzir-nos ao novo céu, à nova terra, à nova Jerusalém. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a disciplina do nosso Pai.
Deus nos disciplina, Deus nos corrige, Deus nos coloca na sua oficina. E nesta oficina de Deus, todos nós somos produtos inacabados. Ele está trabalhando em você, está trabalhando em mim, tirando as arestas, devastando aqui, cortando ali, para que nós possamos desenvolver o caráter maravilhoso de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 12. Quando você estiver lendo Hebreus capítulo 12, lembre-se de que esta mensagem do capítulo 12 aplica-se a nós. A forma como Deus agirá para nos burilar, para nos purificar e para nos tornar heróis de Deus. E aqui no capítulo 11, Deus mostra o que ele fez para fabricar estes heróis aqui mencionados no capítulo 11. Deus fabricou heróis como Abel, no verso 4, como Enoque, no verso 5, capítulo 11 de Hebreus. Fabricou heróis como Noé, no verso 7, heróis como Abraão, no verso 8, heroína como Sara, no capítulo 11, verso 11. Queridos, aqui estão os heróis fabricados por Deus. Todos passaram pela oficina de Deus. E aqui fala também de Raabe. E, queridos, fala de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, de todos os profetas. Queridos, a forma como Deus fabrica um herói da fé, uma heroína da fé, está claramente revelado aqui em Hebreus capítulo 11. Você pode ver aqui no verso 33 em diante, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias de prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Tudo isso foi a oficina de Deus. Deus permitiu que eles passassem por estas experiências para fabricar os grandes heróis da fé. Agora, queridos, a forma como Deus está fabricando os heróis da fé desta última geração, que vai assistir à segunda vinda de Jesus em vida. Os heróis de Deus desta última geração, Deus os está preparando. Nós estamos na oficina de Deus. E agora aqui em Hebreus capítulo 12, Deus não está falando do passado, dos heróis do passado, mas dos heróis de hoje. O que ele fará para fazer de você um herói e uma heroína de Deus? Vamos ler aqui Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus Cristo é o maior de todos os heróis. Este Jesus Cristo, Salvador nosso, viveu 33 anos aqui na terra e se tornou o exemplo de herói da fé. Exemplo de herói que foi fabricado nas oficinas de Deus. Queridos, assim como Jesus Cristo padeceu, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, assim também nós estamos sendo preparados para brilharmos como heróis de Deus. E agora diz o verso 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado. Este verso 4 de Hebreus 12 está falando de Jesus Cristo que suou sangue. No jardim do Getsêmani, ele suou sangue.
E quando ele foi açoitado, ele ficou banhado em sangue. E aqui Deus está dizendo que nós não sofremos nada em comparação àquilo que Jesus sofreu. Verso 4, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E o verso 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Você é filho, você é filha, e você está sendo corrigido pelo Pai que nos ama. Não se decepcione, não se entristeça. Verso 6, porque o Senhor corrige o que ama, e disciplina e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Agora o verso 8, mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Verso 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, falando dos nossos pais terrestres, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, falando do nosso Pai Celestial agora, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente antes que seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em toda a escola de aflições e sofrimentos, Deus está planejando a nossa santificação. Segui a paz com todos e a santificação. Ninguém vai ver a Deus sem ser primeiramente santificado. Primeiro Jesus nos salva, nos justifica, depois ele nos santifica. Durante toda a nossa existência é um processo chamado de processo de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário. Veja o conselho de Deus aqui. Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Esaú pecou contra o Espírito Santo. Hebreus capítulo 12, queridos, mostra a forma como Deus trabalhará em você e em mim para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz que Jesus, embora filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Em Hebreus capítulo 2, verso 10, diz que Jesus foi consagrado príncipe da nossa salvação através das aflições. Deus não fará diferente com você e comigo, porque Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21, nós lemos: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Com Jesus, nós aprendemos a suportar a dor sem reclamar. Com Jesus, nós aprendemos a suportar insultos sem retaliação, sofrer a vergonha sem amargura. Queridos, com Jesus, nós ficamos mais pacientes com os outros, mais tolerantes com as fraquezas e falhas dos outros. Com Jesus, aprendemos a ser bondosos, colegas, corteses, pessoas de boa convivência, pessoas agradáveis. Robert Browning Hamilton disse: eu andei 1 milha com o prazer, ele tagarelou o caminho todo, mas não me deixou nenhuma sabedoria em tudo o que disse. Eu caminhei 1 milha com a dor,
e nenhuma palavra ela disse, mas, ó, quantas coisas eu aprendi quando a dor andou comigo. Por isso Paulo diz, a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. Romanos capítulo 5, versos 3 até o verso 5. Um homem ateu perguntou uma vez para um homem de Deus, um servo de Deus, que por 20 anos estava sofrendo uma grande dor física. E o ateu, cínico, ele perguntou, o que você pensa de Deus agora, depois de 20 anos sofrendo? E a resposta daquele servo de Deus foi, eu penso nele mais do que nunca. Esta é a doce consequência do sofrimento. Só pensamos em Deus. O pastor Oswald Sanders conta um incidente que aconteceu com ele, logo no início do seu ministério, quando ainda era um jovem pastor. Ele tinha pregado na igreja e, na opinião dele, tinha feito um lindo e maravilhoso sermão. Quando ele estava saindo da igreja, ele pôde ouvir duas irmãs de idade conversando sobre o sermão dele. O que você achou do sermão do pastor Sanders? Uma perguntou para a outra. E a outra respondeu, ele estará bem melhor quando sofrer um pouco. É verdade, queridos. O sofrimento muda nossa visão do mundo, nossa visão da igreja, nossa visão dos irmãos, nossa visão dos pecadores que lutam com seus pecados. Falando sobre de um pastor que muito sofreu, alguém disse certa vez, ele fala como alguém que tem sofrido. Mas é assim que Deus nos habilita a ajudar os sofredores. Hoje, nos é difícil esquecer o passado, mas algum dia, no futuro, nossas tristes memórias não mais existirão. Isaías 65:17 diz, não mais se lembrarão das primeiras coisas. Queridos, Deus está preparando um lar para você, um lar para mim. E quando nós estivermos ali, recebendo das mãos de Jesus a coroa de ouro, todo o sofrimento que passamos nesta vida será como que nada, em comparação com a glória por vir, com a alegria de viver na presença de Deus. Você é filho e filha de Deus. Espere só para ver a festa que o nosso Pai Celestial fará com você e para você quando você chegar lá no céu. Ele está planejando o melhor e o mais lindo para você. Confie nesse Deus, neste Pai que ama e que cuida de nós, que nos ama como se fôssemos os únicos para amar neste mundo. Aleluia! Deixo com vocês a bênção do meu Deus. Deixo com vocês a paz que só meu Jesus tem para dar. Amém.